E aí, muitas das vezes a gente fica perdendo muito tempo tentando convencer as pessoas ou as empresas que o caminho é a agilidade. O seu cliente não é burro. As pessoas que estão ali não são burras. Elas às vezes só precisam entender de uma maneira que você não sabe explicar. Meu cliente não gosta de gestão ágil. A empresa que eu trabalho não tá nem aí pra gestão ágil. Eu escuto direto, né, várias vezes, vários alunos, mentorados, tudo falando o quê? Que ninguém gosta de gestão ágil. Ah, gestão ágil tem muita resistência. O grande ponto é que ninguém gosta da gestão ágil. Nem o seu cliente, nem a empresa que você trabalha, nem o gerente de produtos, nem ninguém. Principalmente se você trabalha numa consultoria que atende, principalmente um cliente ali que tem uma entrega de um software ou de um produto ou de alguma solução e tudo mais. Deixa eu te explicar, ele não gosta ou ela não gosta de gestão ágil. Entende uma coisa? Isso é o seu trabalho. E aí, muitas das vezes a gente fica perdendo muito tempo tentando convencer as pessoas ou as empresas que o caminho é a agilidade, que o caminho é fazer os ritos, que o caminho é usar os artefatos, que o caminho é fazer isso ou fazer aquilo, fazer... Gente, escuta aqui o que eu vou falar. Esquece isso. Você só vai conseguir ganhar respaldo para falar aquilo que você faz, que no caso é a gestão ágil. Entenda uma coisa, isso é o meio, isso não é o fim. Métodos ágeis, gestão ágil, gestão de projetos, enfim, todos esses artefatos, frameworks, métodos, práticas, tudo isso é o meio para algo. E de fato, o que o seu cliente gosta não é do meio, é do algo. E a gente fica tentando, né? A gente é muita gente. Mas várias pessoas ficam tentando o quê? Empurrar a goela abaixo aquele negócio. Vem pra plane, faz o treinamento, faz isso, tem que priorizar, tem que fazer não sei o que, fazer não sei o que, e lá tem que fazer isso, PI plane, não sei o que. E o seu O cliente tá nem aí pra isso, porque ele não vê valor nisso. Porque o seu foco tá tão grande em rodar um processo, ou um método, ou um framework, que você esquece do algo que o seu cliente quer de fato e que ele gosta de fato. O brasileiro, o que é esse algo? Esse algo é o resultado. Quanto mais resultado você conseguir gerar, mais o seu cliente vai gostar do como você faz. Então, se você não gera o resultado que ele quer, e não tem que ser o resultado que você quer, tá? Tem muita gente que acha também que tem que ser o resultado que eu acho importante pro meu cliente. Se você que acha, né? Você tem que entender junto com ele e descobrir qual é o resultado que precisa ser gerado, gerar esse resultado para aí sim você ganhar a possibilidade de falar da maneira como você trabalha, da maneira como você aplica, com qual framework, com qual prática que você está utilizando. O grande ponto é que quanto mais você focar no processo e menos no resultado, mais difícil vai ser para você vender o processo ou para você mostrar a maneira como você faz. Pô, presidente, o que você tá falando? Pra mim gerar resultado de qualquer maneira? Não tô falando para você gerar resultado de qualquer maneira. Tô falando para você parar de tentar convencer as pessoas que tem que parar tudo para fazer as coisas que você acredita que tem que ser feito. Que seja uma plane, seja uma PI plane, seja não sei o que. Se o seu cliente não quer fazer aquilo, tudo bem. Para de reclamar, para de achar ruim. Vai descobrir uma maneira de como que você vai fazer para gerar aquele resultado da maneira mais rápida possível, para aí sim o seu cliente querer colocar o ouvido, ou levantar o ouvido, ou abrir o ouvido para você e escutar o quê? Como que você fez isso? Como é que a gente faz para gerar isso mais vezes? Tem um cliente meu que a gente já aplicou algumas práticas de priorização, né? E o grande ponto foi que chegaram à conclusão que lá priorizar não funciona. Por que priorizar lá não funciona? Eles, olha só a volta que precisou criar. Vou contar um pouco dessa história. Precisou criar uma estrutura de priorização, porque eles tinham um comitê de priorização. Essa estrutura de priorização ela foi ganhando uma conotação cada vez mais simples e cada vez mais focada em responder uma pergunta só, que é: qual é o resultado que você quer gerar? Isso gerava um desconforto tão grande que as pessoas tinham mais apego ao escopo do que ao resultado. Olha que louco. Eu tinha um comitê para aprovar qual escopo eu ia fazer, não era qual resultado eu ia alcançar. E o que acabava acontecendo? Esse comitê que priorizava o que ia fazer e o que não ia fazer, nunca falava não. Tudo era prioritário. Aí eu te pergunto, poxa, se vocês não falam não para nada, por que vocês estão gastando tempo vindo aqui para falar sim para tudo? Só que eles precisavam primeiro estruturar tudo isso para eles poderem enxergar eles mesmos. Não adiantava eu chegar e falar: ah, você não precisa de priorização. Imagina, eu vou chegar para eles agora, eles nunca viram nada, eles sempre tiveram um comitê que falava sim para tudo. Vou chegar, não. Vocês estão fazendo aí uma grande bobagem. Eles iam olhar para mim e falar assim: cara, quem é você para estar aqui falando isso comigo? Então, existe um processo que precisa acontecer. E esse processo desse cliente especificamente, ele começou com a leitura de lead time. A gente começou a ler lead time, throughput,
A gente começou a ver que a média de um projeto lá demorava na casa de 20 meses para conseguir concluir todo aquele escopo que tinha sido aprovado. Isso mesmo, quase 2 anos. Por que era 20 meses em média? Porque o meu WIP, o meu trabalho em progresso, era muito alto. Por que ele era muito alto? Porque eu falava sim para tudo. O que a gente começou a atuar? O que foi o nosso foco, o meu foco de atuação com eles? Foi buscar criar critérios para dificultar a priorização. Só que mesmo criando os critérios, eles acabaram o quê? Só falando sim para tudo, falando sim para tudo, falando sim para tudo. E não adiantava eu chegar lá e brigar com todo mundo, falar que eles estavam fazendo errado, que aquilo não era gestão ágil, e falar com todo mundo que eles são resistentes, que eles não gostam de gestão ágil. Não valia de nada, isso não ia valer de nada, isso não ia adiantar em nada, isso só ia gerar o quê? Estresse, confusão e tudo mais. O que a gente fez? Qual foi o nosso trabalho? Aplicar práticas. A gente trouxe, por exemplo, um modelo que veio lá do teste CARD, de geração de hipóteses, adaptou esse modelo para, vamos falar assim, para estruturação, vamos falar assim, do que eram os projetos que esse comitê aprovava, para transformar esse projeto muito mais numa pegada do tipo, qual é o problema, qual é o resultado que você quer gerar. E isso foi começando a gerar um incômodo. Por quê? Porque as pessoas não conseguiam responder essa pergunta. Quando as pessoas não conseguiam responder essa pergunta, elas não conseguiam justificar no comitê vamos falar assim, de priorização, que não priorizava nada, algo que não fazia sentido. E passava que o próprio comitê começava a justificar por que aquilo tinha que entrar. Até um ponto que eles chegaram à conclusão que não precisa do comitê. E agora a gente está num desenho, eles estão num desenho de fluxo de valor, de trabalho. Ou seja, por quê? Porque eles querem entender qual é o tipo de resultado que eles geram. Percebe? Fizemos todo esse trabalho. A gente não falou de Scrum, a gente não falou de Kanban, a gente não falou de gestão ágil, a gente não falou de nada. A gente falou, levantou números. Através desses números, dessa leitura desse contexto atual, a gente criou um plano. E através desse plano, a gente começou a aplicar pequenas práticas que ali num período ali, foi um período maior, posso falar, num período ali de 6 meses, eles já ligaram e falaram, cara, isso não funciona, o jeito que a gente tá fazendo não funciona, a gente precisa parar com esse comitê. E eu não precisei brigar com ninguém, eu não precisei bater em ninguém, eu não precisei reclamar que meu cliente é resistente, não precisei. Eu simplesmente foquei, qual é o resultado que você quer gerar? Putz, eu quero entregar mais rápido. Beleza, vamos entender por que você não entrega tão rápido assim. Foi a leitura dos números. E focamos exatamente no ponto que a gente tinha que atuar. Resultado, eles agora vão aplicar, o lead time deles já caiu, o throughput já subiu. Por quê? Porque o simples fato de estruturar numa maneira ali de hipótese, focando no real problema que você estava resolvendo e qual o resultado que você tinha que gerar, que enxugava muito a solução. A gente parava de falar muito de escopo e começava a falar mais no problema. Então ficava muito mais fácil tirar do escopo coisas que não tinha. Então, ou seja, mesmo eles aprovando tudo, entrando tudo, os projetos reduziram de tamanho. Quando reduz o projeto de tamanho, você reduz o WIP, aumenta o throughput, diminui o lead time. Então o grande lance que a gente tem que entender é o seguinte, para você fazer o seu cliente, vamos falar assim, amar gestão ágil, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de brigar com o seu cliente por causa da gestão ágil. E você que trabalha com isso, atua com isso, tem que entender que o seu papel não é convencer o seu cliente de ser ágil. O seu papel nunca foi esse, não vai ser esse. Você não é um doutrinador da agilidade. Não é esse o grande lance. O grande lance é você, através de práticas simples, replicáveis, fazer o quê? Gerar resultado. Você precisa gerar resultado, você precisa gerar visibilidade desse resultado. Você precisa com que as pessoas que estão lá no seu cliente olhem para aquilo e falem, caramba, porque eu não pensei nisso? Porque eu vou te contar um segredo aqui, por mais que às vezes eu vejo as pessoas comentar, o seu cliente não é burro, as pessoas que estão ali não são burras. Elas às vezes só precisam entender de uma maneira que você não sabe explicar. Porque pra gente é muito natural falar que a priorização, no caso desse cliente, é um problema. Tá no meu dia a dia, é fácil falar disso. Agora, falar com quem não tá nesse dia a dia, não é tão fácil. Aquilo que eu falo é a teoria da avó. Vai lá contar pra sua avó o que é Scrum, o que é Kanban, diferença de método tradicional para método ágil. Você vai ver a dificuldade que é contar. Agora, imagina trabalhar. Você trabalha de um jeito, chega alguém e fala que você tem que trabalhar de um jeito completamente diferente. Do nada. Óbvio que vai existir resistência. Então, anota essa. Quanto mais você está tentando convencer alguém a utilizar gestão ágil ou métodos ágeis, mais no caminho errado você tá. A estratégia não é convencimento, a estratégia é demonstração de resultado. A estratégia é visibilidade de resultado. Utilize números, práticas, métricas, enfim,
tudo que você achar que combina ou que encaixa nesse. Quando você vai nessa maneira, né, e você vai receber muito não, muita porrada, porque não é fácil, não é fácil. Mas você, se você for aplicando as práticas certas e descobrindo quais são as práticas que vão encaixar ali naquele contexto, com o tempo, e é rápido, né, é rápido. Você vai ver que as pessoas vão estar olhando e falando assim, poxa, como é que você está gerando esse resultado? Como é que você fez isso? Ou como é que você fez aquilo? Quero fazer também. O grande lance é o seguinte, a chave, na verdade não é a chave, o melhor método de transformação é o resultado. E é Roberto Brasileiro, se você gostou, deixa seu like, se inscreve nesse canal e vamos que vamos.